Voltamos com o nosso protagonista que pode ter qualquer desejo realizado com apenas um livro. Após ele tentar conversar com a sua vizinha depois do que eles tinham feito na sua casa, ele foi sem sucesso. Dito isso, ele foi diretamente para aquele mesmo parque que ele sempre vai à noite. Naquele parque ele já estava sentado no balanço pensando que sua amiga não iria chegar. Ela sempre chega, pô. Ele até que dá uma olhada para sua direita, vendo que até que é estranho, porque a sua amiga, ela está ocupada hoje no trabalho ultimamente. Será que ela não vai chegar e conversar com ele? O que deixou até um pouco frustrado, pois, cruz credo, eles não tem nem ninguém pra conseguir beber junto com ele, tá assistindo um TED total ali. Porém, vamos mudar pra uma outra cena agora, né? Já era o dia seguinte e o protagonista já estava voltando pra sua casa, tinha acabado de chegar do estudo. No meio do caminho, ele já percebe alguém que tava na sua frente, alguém que ele tá há muito tempo querendo conversar já. E quando ele dá uma olhada, ele vê a sua vizinha, a Juma, ela que estava caminhando, indo para a sua casa até o então, despreocupado. Entretanto, a única coisa que o nosso protagonista apenas percebe nela é que ela tá bem vestida hoje, o que chama bastante a atenção dele. O moleque ficou até mesmo corado ali, perguntando se ele pudesse ver de novamente a parte dela, talvez ele conseguiria realizar novamente o seu desejo no seu caderno, escrevendo o que ele viu. O problema é que ele olhava ao canto e não conseguia ver nada. Se ele apenas conseguisse ver e conseguisse colocar no caderno a tempo, tudo seria realizado. Pois é, mas ele acabou não conseguindo e acabou ficando à noite, lá na sua casa, no condomínio que ele mora. Ele estava não dormindo, e sim vendo o Paint Note, seu caderno, que estava na sua mão ali, se perguntando como esse caderno está lhe afetando. Enquanto lia ali, ele ficava pensando que só queria dar uma olhada, só uma olhada, pô. Não é nada muito ali não, só uma olhada. Entretanto, ele chega a cogitar também que esses pensamentos de dar uma olhada tá deixando ele meio louco. E logo ele larga o caderno, começa a colocar a mão na cabeça deitado ali, pensando que ele tá ficando doido, né? Só pode. Ele está totalmente dependente daquele caderno. Novamente o dia havia amanhecido. Ainda assim, lá no seu condomínio, nosso protagonista tava voltando da escola de novo. O coitado já tava ficando muito com tédio já, até porque se vai e volta, não funciona, não vai pra frente, não consegue realizar desejo nenhum, tá deixando ele frustrado. Mas aí, ele vê ela novamente. Naquele seguinte momento, ele até chega a abrir um sorriso no meio do seu rosto. Era a sua vizinha, ela que já tava entrando para dentro do condomínio novamente ali. Rapidamente ele foi correndo uma velocidade insana pra cima dela pra poder tentar chegar a tempo, porque ele precisa deixar isso claro hoje, ele precisa resolver o problema. Dito isso, ele logo foi chegando por trás dela, chamando a sua atenção, chamando a sua vizinha. E enquanto ela tava subindo as escadas ali, ela paralisou, olhou para trás, bastante curada, enquanto viu o nosso protagonista, perguntando o que ele queria. Depois de ter corrido tanto, ele já tava agachado ali, bastante cafungado, pois ele tava suado, tentando ficar correndo. E logo dizia que eles deviam conversar, pelo menos um pouco, escuta ele. Mas aí apenas ela não escutou o nosso protagonista e dizia desculpa, virando a cara pro lado, dizendo que ela tem nada a dizer para o nosso protagonista depois do que ele tinha feito com ela. E cara, o prota nesse seguinte momento dá uma pensada e pensa que ele fez cagada total, até porque ela foi na casa dele apenas fazer uma comida e ele havia feito aquilo com ela. Meu Deus. Sem contar que no meio disso ela continuou seguindo o seu caminho e não disse mais nada ao nosso protagonista. E assim foi subindo as escadas. E nesse cada vez passo a passo que ela dava, o nosso protagonista rapidamente puxa a sua mão, querendo meter a mão na saia dela. E naquele seguinte momento ele consegue segurar a saia dela e levantar rapidamente sem que ela pudesse perceber que ele estava por trás dela. E quando ele havia visto que ele tinha feito isso de novo, ela olhou pra ele corada, perguntando o que de grama que ele tava fazendo. E daí ele ficou bastante encucado na hora, não sabia o que dizer. Ela olhava pra cara dela, olhava pra cara dele e nenhum dos dois diziam nada. O mais engraçado é que no meio disso, ele com a mão encoída e bastante avermelhado, olhava pra ela e dizia que ele viu. Ele viu. Tipo, todo mundo viu que ele viu, mas viu o quê? A sua vizinha já tava achando que ele tava ficando doido, até porque ele viu o quê? Por que ele fez isso? E pois bem, naquele momento onde nada dava pra ser escutado, naquele mesmo condomínio, onde tinha flores jogadas ao chão, barulho de passarinhos ao todo canto, e o nosso protagonista que tinha feito tal ato com a sua vizinha, ele tentava dizer pra ela e explicar o que ele tinha feito, mas isso não tem explicação, até porque a sua vizinha pergunta muito tremida, com medo obviamente, o que ele tá fazendo e por que tá fazendo. Mas o nosso protagonista rapidamente ele já vai subindo as escadas, desculpando-se com ela, simplesmente ignorando, enquanto ela vai pro canto pra não ser derrubado pelo protagonista, porque ele passou correndo lá dela. E ele foi com tanta pressa, mas tanta pressa, que ele subiu pro meu degrau, muita velocidade, já foi pro segundo, chegando quase no seu apartamento já. A sua vizinha já não tava entendendo nada. Por que ele fez isso? Por outro lado, nosso protagonista tinha entrado no seu apartamento rapidamente ali e foi tirando logo sua mochila das costas. Até porque ele já colocou na mesa, se sentando na carteira, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele pensava que ele era maluco, mas ele pegava o caderno na mão porque ele precisava escrever no caderno. E rapidamente ele começava
começava a folhear o caderno para os cantos ali pra conseguir escrever o seu pensamento. Enquanto ele apenas ficava pensando que ele foi meio doido, né? Até porque parando pra pensar, ele levantou a saia da sua vizinha assim do nada. Mas tá bom. Logo ele pega uma caneta à sua mão, começa a escrever no caderno o que ele poderia pensar, o que poderia fazer com ela e logo pensa que ele tem que ficar calmo. Calma, e ele tem que fazer isso. Após ter escrito o que ele realmente queria e depois de ter visto tudo, ele se levanta rapidamente, pensando que dessa vez ele viu bem, então a chance de sucesso é bem maior do que na anterior. Após o seu caderno ter sido escrito, ele vai logo até a sua porta e abre lentamente ali e dá uma olhada lá fora. O problema é que quando ele dá uma olhada para fora, ele vê que não tem nenhuma vizinha lá, nem principalmente a vizinha de agora que ele tava olhando pra ela e conversando com ela. Ela não estava na frente da sua porta. E quando ele observou essa cena e não viu ninguém lá, ele pensou que o caderno não tinha funcionado. Por que dessa vez não deu certo? Mas aí, enquanto ele observava cada vez mais as escadas, bastante preocupado se ninguém iria aparecer de fato, adivinha só, a sua vizinha acabou aparecendo subindo as escadas lentamente ali. No meio daquilo, ele começou a chamar a atenção da sua vizinha, enquanto ela seguia em direção a ele sem dizer nem um A e um B. Mas aí logo ela parou na frente do nosso protagonista bastante corada, perguntando altamente o que ele estava fazendo. E a raiva dela foi tanta que naquela hora ela pegou e levantou um tapa, deu um tapa bem na cara do protagonista, enquanto perguntava ali o que estava fazendo. E meu Deus, o Prota, depois de levar esse tapa bem no meio da cara que nem mesmo ele esperava que tomaria, ele ficou sem entender nada. Mas depois disso a sua vizinha simplesmente, depois de dar o tapa na cara dele, ele pediu desculpas, até porque ela não queria fazer isso, ou também queria, né? Mas o protagonista, como não é besta e nem nada, é óbvio que ele já foi puxando a sua vizinha para dentro de casa, dizendo que eles deveriam, antes de tudo, entrar dentro da sua casa, se acomodar e que eles deveriam conversar sobre o assunto. Enquanto ele segurava pelo braço e com a mão no meio do seu ombro ali, ela dizia para ele lhe sortar, mas ele apenas observava atentamente ali. Entretanto, ele logo segurou ela pelos dois braços ali, tentando chamar a atenção dela, porque ele queria dizer algo a ela. E ela, enquanto ficava corada e virava à sua esquerda, perguntava do porquê. Por que ele tá fazendo essas coisas com ela? Por que ele tá fazendo isso? Ele olhava mais de canto, tentando olhar os seus olhos, dizendo que ele sentiu a falta dela. Assim, do nada sentiu a falta dela? E no meio daquilo, ele nem pensou mais e simplesmente lascou-lhe um beijo bem na boca dela, sem nem mais e nem menos. Ela não tava nem entendendo porque ele tinha feito isso. Depois disso, ambos ficaram se olhando ali atentamente, bastante corados, sem dizer nada. Mas até que no meio disso, a sua vizinha rapidamente vira a cara para o canto, colocando a mão em seu ombro, dizendo por que ele faz isso. Ela é a sua vizinha, não tem por que fazer isso. Mas ele logo vai se desculpando com ela, dizendo que desde aquela vez ele não consegue se controlar. Toda vez que ele vê ela, ele sente a sua falta, ele precisa dela, não consegue viver sem. Com certeza não é por conta do caderno. Enquanto ambos olhavam para baixo ali, tentando se distrair, ele dizia que, embora seja embaraçoso, ele não sabe o que fazer. E olha, como é que ele já tá todo animado, não tem o que fazer. A sua vizinha no meio daquilo rapidamente já vira a cara pro outro canto, tentando dizer que ela tem a ver com isso, cara. E outra, o que tem de errado com ele? Não tem nada a ver. Apesar de tudo, ele vai agarrando as mãos dela, dizendo que se ele pudesse literalmente ficar com ela novamente, ele ficaria um pouco mais feliz. E é claro que ela quer isso, pois ela retribuiu o beijo dele. Sua vizinha, virando agora a cara para baixo, ela diz que de jeito nenhum eles não podem fazer isso novamente, até porque ela é casada, ela não pode aceitar isso. Mas o nosso protagonista continuava insistindo, pois não é por conta do livro, com certeza, mas toda vez ele diz ali que quando ele vê ela, ele sente que precisa dela. E apelando pra essa parte aí, ele pergunta novamente se eles podem ficar juntos novamente, ou pelo menos só mais uma vez. Ela, enquanto observava ali, olhava para o canto, não sabia nem o que respondia a ele. Se dizia que um sim ou não, mas naquele seguinte momento, ela vira e olha em direção aos seus olhos, dizendo que sim. Se esse é o caso, então ela pode ajudar ele, mas só dessa vez. Mas o que? Nem mesmo ele acredita e fica boquiaberto, perguntando como assim, ela realmente deixou? Por outro lado, ele tava perguntando novamente pra ela se de fato estava tudo bem, se caso eles fizessem esse tipo de coisa, até porque ela é casado, não é mesmo? E ela, enquanto observava, ela dizia que sim, dessa vez até que dá pra ajudar ele. Isso porque ela tem que tentar o ajudar, mas depois dessa, ele tem que esquecer ela completamente. E após ela ter o ajudado, ele simplesmente ficava pensando, enquanto olhava o caderno novamente, que ele conseguiria fazer isso mais uma vez, só que ela não aceitaria isso. Mas aí, rapidamente, ele se lembra de uma coisa muito importante, porque depois de ele ter feito pela última vez, que ele disse que era a última, ele se lembra que o caderno está na sua mão, sem contar também que ele pode usar isso novamente, porque ele havia visto ela, ou seja, ele pode escrever ela de novo no caderno. E rapidamente, logo ele vai sentando na carteira ali, puxando ela, pensando que se ele escrever
vir agora, será que dá pra fazer novamente? Será? É a última vez? A última das últimas das últimas. E sim, ele apenas pensava que era um gênio enquanto escrevia no caderno ali que tava no papo. Com certeza ele conseguiria fazer. Dito isso, por outro lado, a sua vizinha tava saindo já do quarto ali, apenas dizendo que ela vai embora. E ele aparece na frente dela completamente do nada, a paralisando ali, chamando a sua atenção. E ela não entende, mas aí ela apenas vira a cara ao canto, seguindo o seu caminho, dizendo que está de saída. Ela vai embora pra sua casa. Chega, era a última das últimas. Mas aí, rapidamente, ele segura pelos dois braços novamente ali, dizendo que não, essa aqui que é a última das últimas. Mas como assim? E ela pergunta, olhando aos seus olhos, o que ele quer dessa vez? Pelo amor de Deus, chega. Entretanto, ele olhava a cara dela, dizendo que não, na verdade ele não terminou. É essa agora que vai ser as últimas das últimas. E dito isso, novamente, ele entrou pro ataque, nem mesmo perdoando ela. Mas aí, adivinha só, naquele momento, enquanto olhávamos para um canto de fora do condomínio, onde tava tudo quieto até então e nada tava acontecendo, nosso protagonista aproveitou para contra-atacar. Entretanto, naquele seguinte momento, a vizinha simplesmente tirou a cara da cara dele e mandou ele parar. Mas aí, enquanto ela empurrava ele para um outro lado, ele puxava ela, ele dizia a ela, como assim? Ele ainda consegue continuar, então eles têm que ir mais uma vez. Só que ela dizia que não. E rapidamente ela conseguiu se afastar dele, dizendo que pelo amor de Deus, ele disse mais cedo que aquela vez era a última vez e não essa vez será a última das últimas vezes. Dito isso, ela começa a virar sua cara, seguindo seu caminho, dizendo que não, eles não podem continuar fazendo isso. Ela espera que ele entenda e cumprisse com sua promessa. E ela, enquanto colocava o seu sapato para poder sair de fora do apartamento dele, e como assim? Ele pergunta como que pode acabar desse jeito? Não pode acabar desse jeito, mas sem chance. Ela já abria sua porta dizendo que não, dessa vez ele não irá conseguir. Ela está muito mais determinada do que ele dessa vez. Tanto que naquela hora ela simplesmente ignorou o que ele estava dizendo, que não poderia acabar dessa forma, e fechou a porta na sua cara enquanto ele observava a porta fechada. Dessa vez o nosso protagonista realmente não conseguiu, tanto que ele voltou pro seu banco, se sentou, olhou pro caderno e não entendeu o que aconteceu. Era pro caderno funcionar, até porque não sabe do porquê diabos não havia acontecido nada. E naquela hora, adivinhe só, nosso protagonista percebe uma oitava regra no caderno, que diz ali que depois do que eles fizeram, há um tempo de 30 minutos ao qual o efeito do livro não pode afetar o mesmo alvo novamente. O que significa que não se aplica se o alvo é uma pessoa diferente. O mais engraçado é que depois dessa ele bota a mão no cabelo e começa a puxar os cabelos, até porque esse livro, na opinião dele, é muito específico, sem contar que tem regras idiotas que não fazem sentido. Mas aí logo ele se levanta da carteira ali, apenas pensando enquanto olhava para trás que se eles desenvolveram para que não deixassem as pessoas levarem vantagem do livro, como isso é possível? Bom, mas enfim, ele deixa o livro pra trás, pensando que ele não quer fazer mais hoje, então ele vai deixar a sua tia, por enquanto, que no caso é a sua vizinha, né, a Juma, e vai esquecer dela. E dito isso, logo ele tava novamente lá no parque à noite, o qual ele sempre vai e se encontra com sua amiga naquele parque. Enquanto ficava sentado lá, ele ficava bastante pensativo. Bom, ele tem que parar de pensar na sua vizinha, até porque ela disse que aquela era a última das últimas vezes. E pensando um pouco mais além, ele começa a cogitar também que isso não é o certo a se fazer. Ele não pode continuar usando o caderno dessa forma, no seu proveito total. Sem contar que ele chega até a se lembrar um pouco mais da relação que ele tem com ela, porque foi esse caderno que fez ele cometer esse erro. E ele diz isso. E se lembrando cada vez mais dos momentos que eles tiveram, logo ele diz também que eles deveriam voltar do jeito que eles eram antes. Pessoas, amigos, vizinhos, deveria ser assim. E não, ele se levanta pensando que ele não pode escrever mais nada da sua vizinha naquele caderno. Ele vai literalmente cumprir com sua promessa e garantir que nada irá acontecer. Em meio a todos esses pensamentos, rapidamente, a sua amiga acaba chegando do serviço ali, chamando a atenção dele, perguntando o que ele tá fazendo ali, e pergunta também o que ele tá pensando com essa cara séria que ele tá fazendo. Dito isso, rapidamente ele vira de cara em direção pra ela, chamando a atenção da Yura, que no caso é o nome da sua amiga. Toda arrumada ali, após ter saído do seu trabalho, ela perguntava carinhosamente o porquê que ele tá com essa cara tão acabada, porque ele tá tão abatido dessa forma. E ele novamente vai, coloca a mão no bolso, se senta novamente ali num quartinho de diversão, enquanto ela se senta ao seu lado, perguntando se, cara, por que ele não pega uma cerveja? Mas enfim, o protagonista muda de assunto e logo olha pra cara dela e pergunta se por acaso ela tá diferente hoje porque aconteceu uma coisa melhor com ela. Por que ela tá diferente? Mas aí logo ela coloca a mão no seu cabelo e começa a puxá-lo para trás, dizendo que então ele havia percebido, não é? E pergunta se por acaso ela não tá mais bonita hoje. Nosso protagonista, bastante ali convencido, diz a ela que né, ele só pensou que talvez ela tivesse tipo algo importante pra fazer hoje, por esse motivo ela tava assim. E pergunta se por acaso ela foi a algum encontro mais cedo. Não, ela diz ali que não teve nenhum encontro, ela só pensou em se vestir de forma mais bonita na sexta-feira.
Só isso, não tinha nada de importante. Ou então ela deveria ficar cansada de receber olhos de jogadores externos. Ela não sabe bem o que fazer. Mas aí o nosso prota não entende essa última parte que ela falou e logo pergunta o que ela quer dizer com isso. E ela tenta explicar dizendo que se ela se vestir a mesma roupa toda vez que ela queira pra poder usar pra trabalhar, o que os seus colegas de trabalho vão pensar dela? Que ela apenas usa a mesma roupa, não toma banho, não lava roupa. Provavelmente eles vão pensar que ela é uma pobre coitada que nem tem encontrado com nenhum homem na sexta-feira, por exemplo. Nosso protagonista rapidamente olha em direção a elas dizendo que por que eles têm que viver dessa forma? As garotas realmente vivem de forma muito complicada, não faz nenhum sentido o homem pensar dessa forma delas. E realmente ele chega a dizer que não entende mesmo elas. E no meio daquilo ela corta já o papo furado apontando o seu cartão na direção dele, dizendo que ele deveria parar de falar sobre isso e ir buscar uma cerveja pra ela, até porque ela tá com vontade de tomar uma. Como o protagonista não é nenhum besta, obviamente rapidamente ele se levanta dizendo que sim, agora mesmo ele vai no mercadinho comprar a cerveja que ela quer. Após ter comprado, rapidamente ele voltou para lá enquanto ambos estivessem bebendo já cerveja ali, sentados em um banco. Dito isso, ele olhou para a direção dela pensando que ela tava muito mais feminina hoje, de uma forma bem mais atraente que o normal. Enquanto observava rapidamente ali, ele chega a pensar que a saia dela tá tão curta que tá quase dando pra ver qualquer coisa lá embaixo. E ela realmente tá muito mais bonita da última vez. Opa, mas aí logo ele vira de volta pra sua cara pra reto, dizendo que não pode ser. Então essa é finalmente a hora onde ele deve olhar pra ela. O pensamento do nosso protagonista é mas tão além, que ele chega até a imaginar como seria o momento se caso ele conseguisse ver algo dela e escrevesse no caderno. Seria fantástico. E enquanto bebia, bastante suado, depois de ter pensado em como seria, ele começa a pensar que pensar nisso enquanto ela está bem ao seu lado é um pouco perigoso, então ele tem que parar de ficar pensando dessa forma perto dos outros. Mas aí, logo ela vai virando a cara pra ele e puxando o assunto, dizendo que ele estava pensando aí tão sério, hein? Enquanto ele bebia. Mas ele fala que nada, não era nada. E daí, ela volta a beber, dizendo que ela está livre final de semana. E logo pergunta se ele quer que ela vá até a casa dele pra fazer alguns acompanhamentos na casa dele. Opa, mas aí ele logo olha ela dizendo que aquele que você mencionou da última vez, né? Você disse que ia pra minha casa fazer umas comidas gostosas. E sim, ela chega a dizer também que de qualquer forma, ela não tem nada melhor pra fazer no final de semana. Então considere isso como um sinal de gentileza da parte dela. Dito isso, já era o dia seguinte, bem de manhã cedo lá no bairro do nosso protagonista. Ele que por sua vez já tinha feito compras com a Yora, que é a sua amiga, pra poder fazer os acompanhamentos que ela havia dito que iria fazer no final de semana na sua casa. No meio daquilo, logo ele vira em direção olhando pra cara dela, perguntando do porquê que ela comprou tantos ingredientes assim. Além disso, ela nem deixou ele pagar nada, ele poderia ajudar ela a pagar. Mas aí ela olha pra cara dele dizendo que não é nada demais. Ela sabe que ele ainda tá recebendo a mesada dos pais deles, então provavelmente ele não tem tanto dinheiro assim. E ela tem mais dinheiro que ele. Enquanto ele abria a porta ali do condomínio dizendo que ela pode entrar, ele diz que de qualquer forma agradece ela, é claro, né? E claro que deveria agradecer a cerveja, que também na próxima vez ele vai pagar uma cerveja pra ela, pelo menos isso por conta dele. Dito isso, eles subiam as escadas ali devagarmente pra chegar no apartamento dele. E em meio àquilo, eles acabaram passando pelo apartamento da sua vizinha, enquanto ele apontava dizendo que o apartamento dele é lá em cima, o seu quarto é bem ali. Eles até queriam subir as últimas escadas pra chegar lá em cima, até que de repentemente alguém vai abrir na porta do apartamento da sua vizinha. No meio daquilo, ele chegou até a tomar um susto ali e virou rapidamente olhando para a porta do lado. E quando ele vê a pessoa que saiu de lá de dentro, era literalmente a sua vizinha que tava corada enquanto observava ali. E obviamente, com toda a educação possível, ele olhou para a direção dela e cumprimentou a sua vizinha, dizendo ali um olá, uma boa tarde também. E ela, em contrarresposta, o cumprimentou, claro, deixou de lado o que havia acontecido, como ele havia cumprido com sua promessa. E aí, ela logo observa a um outro canto, até porque ele não tava sozinho, tava com uma outra pessoa ao seu lado. E quando ela dá uma olhada, ela vê a Yura, a amiga do nosso protagonista, que obviamente ela não sabe quem é. E a sua vizinha foi muito direto ao ponto, perguntando ao nosso protagonista se por acaso a Yura era namorada dele. E na mesma hora ele ficou cada vez mais vermelho, dizendo que não, ela é apenas a sua amiga, ela não é a sua namorada, sabe? E a Yura no meio daquilo não disse nada, simplesmente olhou pra cara da nossa vizinha, dizendo a ela que Mas enfim, depois da confusão que havia acontecido no apartamento da sua vizinha, logo eles chegaram até o seu apartamento. E lá dentro, eles estavam tirando todas as coisas da sacola e tirando a tampa de cada vasilha que tinha ali. E tinha muita comida. Nosso protagonista, enquanto observava tudo aquilo, dizia que realmente é impressionante. Ele não achou que ela fosse tão boa assim cozinhando. Na opinião dele, ela realmente tem ótimas mãos e parece tudo muito delicioso, ele quer comer. Mas aí, a Yura ficava pra baixo apenas pensando que realmente ele tá falando sério. Ela pergunta se por acaso de fato ele acha que ela cozinha tão bem assim. E no meio daquilo até chega a mudar de assunto, virando pra cara do nosso protagonista, mas
mas ela acha que ela não é tão boa assim quanto a sua tal vizinha, não é verdade? E o nosso protagonista olha pra cara dela e pergunta: como assim? Do que você tá falando? Por que você tá falando da minha vizinha? Não tem nada a ver a situação agora. E daí ela volta a olhar pros pratos de comida ali, perguntando se por acaso ela falou algo estranho assim, ao ponto de ele realmente querer questionar ela. Sem contar que, pelo que ela percebeu lá, ela chega a dizer que eles parecem bem próximos, a um ponto que ela nem chega a imaginar o que eles poderiam ter feito. Nosso protagonista, enquanto observava ali e dizia enquanto a resposta, se pergunta também se por acaso tem algum problema com isso. Pô, até porque eles são vizinhos, é normal eles serem próximos a esse ponto, eles moram no mesmo condomínio, quase que no mesmo apartamento, até porque um é do lado do outro. E ela responde dizendo que não, é só que ela sentiu que, assim, ela sentiu que ela estava incomodando ambos um ao lado do outro. Naquela hora, ela de repente perguntou ao nosso protagonista: a propósito, você não acha que a sua vizinha é bonita? E rapidamente ele se afasta um pouco dela, dizendo que não, onde que ela quer chegar com isso? Calma lá. Nessa conversa meio estranha pra lá e pra cá, eles logo foram se sentar tomando café enquanto a Yura observava em volta à sua casa. E olhando ao vento com um copo de café à sua mão, ela chega a dizer com ele que a sua casa não mudou nada, mesmo tendo se passado muito tempo. E aí respondendo, ele diz a ela que a sua casa, como assim não mudou nada? Até porque ela já teve lá antes, ele não se lembra de estar na casa dele. Dito aquilo, ela continua tomando seu café, respondendo ele, dizendo que sim, ela foi lá quando eles estavam na escola. Até porque teve uma festa de aniversário dele e ela foi até lá. Ah, mas aí o nosso protagonista diz a ela que, pô, ela foi realmente à casa dele numa festa de aniversário? Ele não se lembra disso não. E sim, ela diz que ela estava ali quando ele convidou ela e os outros garotos também poder participar da sua festa. Ele só não se lembra de nada. E pergunta se por acaso ele não percebeu que é porque naquela época ele só pensava em uma garota chamada Silha. E meu Deus, agora que o nosso protagonista se lembra bastante corado, quando ela fala o nome Silha, ele pergunta pra ela do porquê que tá falando dessa garota. Voltando a tomar o seu café, Yoha responde ele dizendo que ele está com vergonha só por ela ter falado o nome da Silha do nada. Até porque aparentemente ele não tem visto a Silha esses últimos dias, não é verdade? E ele responde de olhos fechados ali, dizendo que, por que, rapaz? Por que ele deveria ver a Silha? Não tem nenhum sentido. Ela não é da sua conta, sem contar também que agora ela é uma adulta, ela vai viver a sua vida. E meio àquilo, a Yohaya faz uma cara toda olhando para o nosso protagonista, dizendo que, que lindo, cara, dá pra ver na cara dele, até porque sempre ele parecia um cachorro seguindo a Silha pra lá e pra cá. E rapidamente ele começa a gritar com a Yohaya, dizendo que ele, não, meu Deus, para, cara, vai dizer pra mim que tu veio até minha casa pra poder mexer o saco por conta de uma pessoa que nem mais tá na minha vida. E meu amigo, a partir daqui, a briga tava indo cada vez além, porque eles estavam comentando de coisa da escola, garota bonita, por que ela tá comentando disso? Ela só vem na casa dele pra poder falar disso. Mas enfim, após essa conversa, bate-papo, havia chegado já logo à noite. Estávamos lá na praça, aonde o nosso protagonista sempre vai pra ver a garota que caminha lá. Só que dessa vez ele foi na parte da noite, enquanto pegava o seu caderno na mão ali, o caderno que ele tanto gosta pois realiza os seus desejos, enquanto segurava, ele ficava pensando que sente que ele está enlouquecendo por culpa daquele caderno. Até porque ele chega a se lembrar do exato momento em que a Yoha, a sua amiga, tava lá na casa dele, até porque enquanto ele estava lá vendo a Yoha fazer comida, a única coisa que ele podia pensar é que se ele conseguiria ver alguma parte dela. Isso porque simplesmente o que ele precisava fazer era escrever no caderno e fazer com tudo desse certo. Mas por que ele pensa nisso mesmo não tendo o que pensar? Sem contar também que ele chega até a pensar como seria a situação se caso ele forçasse a ver alguma coisa, que mesmo que ela não queria que ele visse, rapaz, iria mudar a situação na hora. E aconteceria o mesmo com a sua vizinha. Enquanto olhava atualmente para o seu caderno, ele pensa que na verdade ele não tem tanta certeza, mas o Paint Note, o seu caderno, funciona de verdade. Mas ainda assim ele não tem tanta certeza, pois ele funciona quando quer e na hora quer. Isso porque a maior pergunta que ele se faz é se o que aconteceu com ele e com sua vizinha só aconteceu por acaso por ele ter forçado a relação ou porque o caderno realmente funcionou. Não dá pra saber. E por muito tempo, sem contar também que eles foram sempre muito próximos. Então isso significa que, pode ter acontecido por conta do forçamento que ele fez. E tecnicamente, enquanto ele jogava a cabeça ao vento bastante pensativo, ele forçou tudo isso, então não dá pra dizer que o caderno realmente funciona. Ele acha que teria que testar com uma outra pessoa que ele nem conhece. Ou seja, não deu certo. Mas aí, no meio daquilo, ele acaba escutando barulho do nada no meio daquela situação. Ele foi até um mato pra verificar o que tinha acontecido. No meio daquilo, ele vê um casal
casal ali que estavam se pegando, que era bastante normal, né? Até porque era parte da noite já. Mas o nosso protagonista apenas estava observando ambos ali, perguntando o que diabos eles estão fazendo em um parque. Será que é porque eles pensam que não tem ninguém ao redor? Mas o nosso protagonista ali. Enquanto ficava os observando ali, ele percebia que eles iam cada vez mais além, sem se preocupar com quem tava em volta. E até se perguntava se por acaso eles estavam ficando loucos, até porque, cara, isso num parque não é coisa que se faz. Opa, mas calma lá. O nosso protagonista, enquanto observava tal situação, ele acaba vendo quase que uma coisa que poderia facilitar ele a escrever o caderno e comprovar se o caderno funciona realmente ou não. Isso porque naquele seguinte momento ele pega o caderno na sua mão e começa a dar uma pensada que essa é a sua grande oportunidade de ver se realmente esse caderno funciona de fato. Se ele conseguir olhar uma coisa de uma mulher que ele nunca viu na sua vida e nem mesmo chegou a conversar, e se o caderno de fato funcionar, significa que ele é real. Dito isso, o nosso protagonista começou rapidamente ali a sair do meio dos matos e movimentar-se logo para a sua esquerda, pensando que isso deve funcionar. Ele tem que tentar ver a qualquer custo e comprovar se o caderno é real ou não. E o nosso protagonista, meu amigo, enquanto ele ficava caminhando, tentando não fazer nenhum barulho por meio do mato ali agachado, primeiro de tudo, ele pensava que ele precisa se esconder em um lugar onde ele consiga ver melhor a situação. Após ter conseguido chegar em um local que ele realmente considerasse bom, ele chegou atrás de uma árvore, vendo que ali seria um local bom que ninguém o notasse. No meio daquilo, rapidamente, ele coloca sua cara no meio do mato ali, percebendo que ninguém poderia o ver, e imaginando que agora, ele imagina que para aumentar as possibilidades, tudo que ele precisa fazer é olhar atentamente a coisa dessa garota. Mas aí, em meio àquilo, ele conseguiu realmente ver o que ele queria ver e estava planejado, e pra ele não importasse o que aconteça. Entretanto, o casal que estava ali no meio daquela situação acabaram brigando. Isso porque o seu namorado foi um pouco mais além e ele dizia pra ela do porquê que ela tá tão brava assim. Isso porque não tem ninguém lá no parque, não tem ninguém que vai encher o saco deles, eles têm que aproveitar. Entretanto, ela logo foi saindo ali de cima dele dizendo que é sério. Ele não consegue se controlar nem por um segundo, cara. Pelo amor de Deus, eles estão no lugar não apropriado. Mas ele leva pra cara dela dizendo que, para com isso. Pode fazer aqui mesmo, até porque não tem ninguém aqui e nem vai passar ninguém aqui. Mas esquece. Ela logo foi pegando a sua bolsa ali, dizendo que ela vai no banheiro e por enquanto precisa esquecer um pouco dele. E o namorado dela, no meio daquilo, até mesmo chegou a perguntar a ela se ela quer que ele acompanhe ela. E ela pergunta se por acaso ele tá ficando maluco. Ela tá querendo literalmente que ele vá até o banheiro de mulher, tá louco? Ele tá querendo ser julgado na justiça? E dito isso, ela simplesmente ignorou, virou as costas, seguiu o caminho até o banheiro que ela disse que iria. Por outro lado, o namorado dela apenas ficava pensando enquanto passava a língua aos seus lábios que realmente foi incrível. Tava quase. Mas daí ela tava quase chegando até o banheiro, que tinha um banheiro ali naquele parque, o que era normal de ter também. Entrando logo a um banheiro que tinha ali, ela foi abrindo a porta e entrando lá dentro, nem mais nem menos. Chegando à frente ao espelho, tirando as coisas de suas bolsas, ela vai pensando ali que ela tava tão naquele momento, mas isso foi bastante perigoso. Isso porque enquanto ela passava o seu batom, ficava pensando que ela não pode deixar que aquele namorado dela consiga ela tão facilmente assim. Ela tem que pagar um pouco de difícil e gastar mais dinheiro dele. No meio daquilo, nosso protagonista apareceu logo atrás dela, perguntando se é sério. É claro que ela não conseguiu ver que ele é tão fácil. E do nada ela tomou um susto, saiu jogando o batom que tava na boca dela pro ar. E como assim? E o nosso protagonista, tentando fazer uma cara de marra ali, enquanto observava ela, ele pergunta a ela se ele deveria dizer que ele é o único que pode conseguir permissão pra poder fazer isso facilmente com ela. Meu amigo, a garota não tava entendendo, era nada. Ela encostou contra o espelho, bastante vermelhada, porque ele tá fazendo o que ali no banheiro? A situação cada vez mais tava ficando feia pro lado do nosso protagonista, mas ainda assim lá dentro, ela tava assustada. Com a mão em cima a pia, perguntando do que ele tava falando. Ela não tava entendendo, era nada. E ainda por cima chegou a gritar com o nosso protagonista, o chamando de safado sem vergonha. Isso porque ele está fazendo o que no banheiro de mulheres? Nosso protagonista, nessa hora, ficou assustado. Isso porque ele não considerava que ela teria essa reação contra ele. Que tipo de reação foi essa? Logo ele começou a pensar um pouco mais além, que ele não tem certeza que ele viu claramente o que deveria ver dela. Até porque ele precisa ter medo, porque vai que esse caderno não funciona, vai que ele é preso. Mas aí enquanto ele mantinha a sua marra ali, virava ao canto, ele dizia a ela, enquanto ela respondia que, pô, quer dizer então que ela tá dizendo que lá é banheiro de mulher. Na realidade, ele chegava a cogitar e dizer a ela também que esse banheiro é o banheiro masculino e não de mulher. O pior é que no meio daquilo, ela foi tentar dar uma olhada pra ver se de fato ele tava certo ou ela tava certa. E meu amigo, quando ela via aquelas poltroninhas de fazer urina naqueles banheiros, literalmente ela percebeu que era o banheiro de homem, não de mulher. E rapidamente ele foi botando mais marra pra cima dela, dizendo que ela
não deveria fingir que não sabia. E quando ele ficava pensando que, nossa, justo como ele descreveu no caderno, pelo menos isso funcionou. Ela entrou no banheiro errado. Dito aquilo, ele ficava cada vez mais pressionando ela contra a pia do banheiro, enquanto ele ficava dizendo a ela que agora ele deveria falar com ela. E perguntava a ela quem realmente é o sem vergonha aqui, quem entrou no banheiro errado. Foi ele ou foi ela, não é? Opa. Ela tava bastante suada e tremida ali, dizendo que, bom, e isso foi porque ela cometeu um pequeno erro, então ela não é nenhuma sem vergonha do jeito que ele tá pensando. Mas aí o nosso protagonista coloca a mão na parede dizendo a ela que ela não acha que ela foi muito descuidada ao ponto de entrar no meio da noite no banheiro de um homem. Cada vez mais envermelhada, sem saber o que iria dizer a ela, logo ela ficava perguntando quem ele pensa que é, enquanto ficava tremida e gaguejando. Naquele momento, ele ficava cada vez mais aproximando sua mão em direção a ela, dizendo que não, ela não está em posição de dizer nada, considerando que ela fez isso com o cara lá fora. E ainda por cima meter na mão nela, ele diz que, em primeiro lugar, ela não acha que ela fez uma coisa muito certa entrando no banheiro masculino. Não significa que ela é convincente e tá fazendo um convite pra poder fazer isso com ela? Opa, mas como assim? Ela não entendeu essa parte. O que ele quer dizer com isso? Isso é ridículo, até porque até parece que ele entrou no banheiro de um pra poder fazer aquilo que ele tá pensando. E cada vez mais se aproximando dela, ele deveria dizer a ela que fechar os olhos e se preparar é o mais provável que ela deveria fazer agora. Como assim fechar os olhos e se preparar? E lascou-lhe logo um na boca dela, sem nem mais nem menos, pressionando ela. Ela não tava entendendo nada. O mais engraçado é que depois disso, ela retribuiu o beijo, não se esforçando muito pra não aceitá-lo. Entretanto, enquanto ele pensava que estava tudo correndo conforme planejado, rapidamente ela foi se afastando dele, dizendo que não, ela não pode fazer isso. Lá fora tem alguém que tá esperando ela, que é o namorado dela. Mas aí o nosso protagonista rapidamente vai colocando ela de costas ali, dizendo que então precisamos nos apressar, é claro. Não literalmente parar. E ela não ia entendendo nada, mas não esperar. Numa posição totalmente desconfortável, na opinião dela, ela perguntava o que ele estava fazendo. Porém, ela não resistia tanto assim, ao ponto de falar não quero. Apenas perguntava o que estava fazendo e não saía da posição que ela viu colocado ali. Mas aí logo ele perguntava a ela com uma cara bastante sem vergonha, dizendo a ela o que ela acha. É claro que ele vai se apressar e fazer o que precisa fazer. Mas no meio daquilo, enquanto ele ficava pensando que tava tudo num papo e realmente iria dar tudo certo, logo ele ficava dizendo a ela que ela não precisa se preocupar com nada. E de repentemente, como ela havia dito, o namorado dela foi batendo na porta do banheiro chamando a atenção dela. E ela rapidamente colocou a mão na sua boca se perguntando, meu Deus, será que ele vai achar a gente aqui dentro? Nosso protagonista foi o primeiro a ficar assustado com a situação, pois o que ele iria fazer? O namorado dela, por outro lado, ficava gritando ali se por acaso ela tava bem, o que ela tá fazendo lá dentro. Dito isso, ambos estavam assustados, pois o que eles iriam fazer se caso eles soubessem que eles estavam lá dentro? O problema é que mesmo que a gente visse que o namorado dela estava realmente batendo na porta e gritando no meio daquele caos escuro total que ninguém estava andando por ali, ele estava batendo na porta do banheiro feminino, pois até porque esse namorado não estava no banheiro feminino e sim no masculino, até porque ela entrou errado por culpa do caderno protagonista que ele colocou lá que ela devia entrar lá. Mas isso acabou deixando ele um pouco frustrado, pois ele não poderia entrar lá dentro, né, até porque senão ele pararia direto na cadeia e perguntava o que estava acontecendo com ela, não tá respondendo ele. Dito isso, ele tava falando em alto e bom som que dava pra escutar, que ele não pode nem acreditar, cara, ela tá demorando muito. Lá dentro, o nosso protagonista dizia a ela que ela pode ficar tranquila, até porque eles estão no banheiro masculino, então nada vai acontecer, confia. No meio daquilo, o namorado dela, por outro lado, adivinha só, iria entrar no banheiro masculino enquanto ficava pensando que o clima tava muito bom naquela hora. Enquanto abria a porta do banheiro masculino, ele pensava que em primeiro lugar ele vai só no banheiro, sortar o que ele tem pra sortar do seu corpo e simplesmente vai voltar. E dito isso, ele abriu a porta rapidamente e foi entrando, pois é um banheiro masculino, ele vai entrar, ele pode entrar. No meio daquilo, ele deu uma olhada pro espelho e não viu ninguém lá. E se vocês se lembram, o protagonista estava com ela lá no meio do espelho, mas ele não viu ninguém. Enquanto iria fazer o que ele tinha pra fazer, ele ficava dizendo no meio do banheiro ali que a Harin, que no caso é a garota que o nosso protagonista tá junto com ela agora, ele começa a xingar ela de cachorra dizendo que é uma maldita, até porque ele gostaria de fazer o que pudesse com ela. Mas por outro lado, apenas observamos que o protagonista e mais elas estavam no outro lado da parede
parede do banheiro, enquanto ele ficava fazendo outra coisa lá no outro canto do banheiro. Nosso protagonista, olhando atentamente aos olhos dela, dizia que, tá vendo aí, ó, seu namorado é o tipo de cara que não presta. Dito isso, ele tinha terminado, né, o namorado dela, e logo já aproveitando pra sair do banheiro, ficava dizendo em alto e bom som, que tava pra escutar em tudo quanto é canto, que quanto de dinheiro ele vai precisar gastar com a Arin, ela, a sua namorada. Essa mulher realmente foi uma mulher que ele investiu tanto pra conseguir fazer com que ela liberasse pra ele, mas até agora ele não conseguiu nenhuma retribuição da parte dela. E isso o deixou tão frustrado, mas tão frustrado, que ele gritou no meio do banheiro dizendo que ele tá até com raiva. Essa noite não foi do jeito que ele pensou, não. É claro que no meio daquilo, tanto o protagonista quanto a Arin havia escutado o que o namorado dela tinha dito. E foi aí que simplesmente ela não ligou pra situação e foi pra cima do nosso protagonista, aproveitando tudo. Até porque ele não é o tipo de cara que ela tava querendo. E por outro lado, ele tava saindo do banheiro e indo embora lá direto pro lugar onde tava sentado, esperar a Arin de volta. Mas finalmente tudo isso tinha acabado. Depois do namorado dela ter saído de lá, ela também iria sair do banheiro, logo aproveitando que tudo tinha se terminado e nada de ruim iria acontecer. No meio daquilo, ela olhou pra cara do nosso protagonista, apenas observando. Nosso protagonista iria seguindo, dizendo que ali que ele gostou bastante de ter ela ao seu lado, e logo perguntava se o nome dela realmente era Arin, até porque o namorado dela falou enquanto ele entrava no banheiro. Mas aí ela simplesmente colocou a mão na cara, bastante envergonhada, pensando que diabos é isso, cara. E simplesmente mandou a reta pro nosso protagonista, lhe dizendo que ele deveria fingir que isso nunca aconteceu na vida dele. O efeito do caderno já tinha parado aqui. Nosso protagonista foi levantando a mão, tentando chamar a atenção dela, como assim? Tipo, pô. E dali, ela saiu do banheiro, foi correndo em direção ao outro lado pra chegar até o seu namorado, enquanto o prota pegava sua mochila e apenas observava. Depois dela ter se afastado, ele tirou o caderno pra fora da mochila e pegou na sua mão, pensando que realmente ele funciona, mas o efeito a partir daqui acabou. O que significa que o Paint Not, o caderno que ele tanto ama, realmente é real, pois ele funcionou. Só acaba com o efeito na hora, né? Mas ainda assim ele tá feliz. Enquanto observava o caderno de cima, dizia que realmente ele pode fazer o que quiser com qualquer garoto e tornar seu desejo realidade. Um caderno que, na opinião dele, é um caderno dos deuses. Por outro lado, nosso protagonista tinha que voltar pra sua casa, né? Dormir e descansar, pois tudo já havia acabado. E assim ele já tava no seu bairro novamente. E lá, ele ficava segurando o caderno na mão, apenas pensando que, como ele esperava, o caderno de fato funciona. E também que ele não consegue acreditar que ele tem algo tão poderoso assim nas suas mãos, pois, como ele mesmo havia dito, é como se fosse um poder dos deuses. Mas aí ele observava um pouco mais ali no caderno, ele começa a ver que se ele olhar bem pra uma coisa de uma mulher, ele será bem sucedido e vai conseguir realizar o desejo. E também, sem contar que ele pode fazer o que quiser com ela, mesmo que for uma mulher que ele nunca conheceu na sua vida. Chegando perto do seu condomínio, ele também começa a pensar que ele pode especificar um comportamento em particular na hora de fazer tal coisa. Isso porque, se vocês se lembram, nosso protagonista conseguiu fazer com que aquela garota entrasse no banheiro masculino mesmo que ela não percebesse. Abrindo a porta, no caderno, ele deve agir agressivamente. É o que diz no caderno, pois se ele não fizer nada, nada irá acontecer. Então ele precisa ir pra cima e agir. O caderno, ele realmente tem o seu efeito. Enquanto ele entrava pra dentro, ficava pensando que ele realmente funciona, pois ele precisa pressionar a pessoa para que ele aconteça. O problema é que o importante é o motivo da mulher querer fazer tal coisa com ele, pois depende muito do nível que ele consegue ver. Enquanto subia as escadas, ele começava a pensar que, a propósito, o mais importante que deveria ser pensado agora, quando que ele vai conseguir ver algo de uma mulher novamente? Quando que ele vai conseguir ficar junto com outra? Ai, só de pensar nisso faz ele olhar pra cima e apenas pensar que, cara, daqui pra frente é só pra trás, literalmente. Mas aí ele escuta um barulho e vê a sua vizinha na sua frente ali, que estava apenas observando de cima. E o nosso protagonista aproveitou poder conversar com ela gentilmente, perguntando aonde a sua vizinha vai tão tarde assim, olhando pra cara dela. Aí ela simplesmente responde dizendo que ela passou mal durante o dia, então ela ia comprar alguns remédios pra poder conseguir tomá-los e ficar mais tranquila. E daí o nosso protagonista sobe totalmente as escadas, olhando para a cara dela, enquanto levantava sua mão, respondendo que ele tem remédio na sua casa, e pergunta se por acaso ela quer um pouco de remédio, mas ela fala que não, tá tudo bem, não queria ter sua casa não. Então tá, né? Logo ele vai subindo ali, dizendo que, cara, ela pode subir sim, ele vai dar uns remédios pra ela, pode ficar tranquila. E no final daquilo, ela acaba aceitando, dizendo que ele é muito gentil. E ela nem mesmo precisou entrar no apartamento dele, pois ele foi lá sozinho e pegou enquanto ela observava ao vento apenas o ambiente ali. Era uma noite boa. E ela não pensava em nada, apenas observava, via o ambiente. E depois disso, ele havia chegado logo do seu apartamento, depois de ter pegado o remédio, e com uma sacola cheia dele, chamando a atenção dela. Depois dela se virar e ver que ele tava com uma sacola cheia, ela pergunta do porquê que ele tá dando tanto remédio assim pra ela. E bom, logo ele diz ali que a tua mãe guarda um monte de remédio desses, então ela
tem bastante, pode ficar tranquila que ele vai dar um pouco pra ela. A sua vizinha fica até um pouco grata por isso, pois ele ajudou ela realmente agora. Dito isso, ela dá uma olhada para a sua esquerda, dizendo que ele se divertiu muito com a sua namorada da última vez. Mas aí o nosso protagonista chega a falar pra ela novamente, meio que com a mão levantada, bastante curada, que não, ela não é a sua namorada de verdade. A Yora, que foi na sua casa recentemente, é apenas uma amiga de escola que não é sua namorada. Pode confiar. A vizinha obviamente não acreditou no que ele falou. Isso porque ela virou as costas, desceu as escadas dizendo que tá bom. Já que ele tá dizendo que é, muito obrigada pelos remédios, e assim ela segue o seu caminho. Nosso protagonista ficava pensativo ali que, cara, o que sua vizinha tem contra a Yora? Por que ela pensa que é sua namorada? Sentado no seu quarto, ele apenas ficava olhando para o caderno e a pensativa ali. O que ele pode fazer a respeito de tal situação? Sem contar também, enquanto ele ficava pensando ali, que ele viu o que ele poderia ver da sua vizinha e decidiu que iria parar de fazer isso. Sem contar também que hoje mesmo, enquanto ele dava o remédio pra elas, foi por pouco, mas ele conseguiu ver e pergunta se por acaso isso poderia funcionar, mesmo vendo apenas o pouco que ele consegue ver. O problema é que ele já fez isso com ela 2 vezes antes e ele prometeu que não faria mais, só que dessa vez ele apenas viu um titequinho, ele poderia escrever no caderno. Tentando imaginar como seria a situação, ele queria que apenas ela voltasse lá em cima e subisse e fazesse tudo o que pudesse com ele e ficasse ao lado dele. Mas aí, depois de ter pensado o que ele poderia fazer com ela, logo ele coloca a mão na sua cara dizendo que não, cara, não, ele não pode, ele prometeu que não faria mais isso com a sua vizinha, ele queria voltar ao normal e viver com ela novamente. Supostamente, vendo por um outro ângulo, a sua vizinha e ele deveriam voltar como antigamente. É claro que isso não vai voltar a ser o normal de sempre, mas pode melhorar com o passar do tempo e eles ficarem amigáveis de novo, quem sabe.